Meus amigos, estamos de retorno no segundo bloco aqui do nosso programa de Tudo Um Pouco aqui na TV Galega, a imagem da cidade. Quero agradecer desde já aquelas pessoas que estão chegando agora com a gente aqui no nosso programa de Tudo Um Pouco. Muito obrigado pelo carinho de vocês, os nossos idosos, que são da idade da experiência, as nossas crianças, que são as nossas esperanças, né? Os nossos governantes, as pessoas do bem, as pessoas das famílias. Eu fico muito feliz quando sou abordado na rua, que essas pessoas vêm e nos dizem: olha, estou assistindo o seu programa. E hoje, nesse segundo bloco, eu estou recebendo aqui a visita de um grande amigo, professor, conhecidíssimo na cidade, que é o professor Sérgio Hoffmann. Já dirigiu o SEJA, hoje dirige outra escola, a gente vai tecer comentários a respeito disso. Meu caro amigo, tudo bem? Tudo bem, Nathaniel, é sempre um prazer estar aqui contigo, conversar. Amizade de longa data, né? Rememorar alguns fatos, nossa amizade com o nosso eterno amigo Betão. Isso, saudoso Beto. Amém. Conversando com você ali sobre os bons tempos do jornalismo. Você começou no direito, depois foi para o jornalismo, né? Carreira brilhante, né? E assim também a carreira dos professores, né? Nós somos apaixonados pelo que fazemos, você é um ícone da sua área. E eu sempre digo que quando falarmos de educação, e você eu entendo também a mesma coisa, quando falar de jornalismo, é aquele brilho no olho, aquela coisa que você faz por amor, né? Sim. E sempre com muito profissionalismo. Então é uma honra estar aqui. Cumprimento também os seus telespectadores. E como você falou outro dia no programa, audiência garantida sempre. É um prazer, até porque a televisão está carente de programas como o seu, que trazem informação e como o próprio nome diz. Então é uma honra e um prazer muito grande estar aqui revendo você, meu amigo. Meu caro, o que levou você a pender para o lado do magistério? Olha, Nathaniel, quando eu fui fazer uma faculdade, passavam-se 7 anos depois de eu ter me formado no ensino médio. Numa família humilde, e eu não tive condições financeiras para ir para a faculdade. Quando eu fiz o vestibular, eu fiz na FURB para Engenharia Química. E aí complicou, porque era um período integral, ela custava mais ainda. E a minha segunda opção foi Ciências Sociais. E eu acabei até pela questão financeira também, mas principalmente por um motivo. Eu sempre gostei muito de leitura. E então foi isso que me levou para a Sociologia, né, que a gente chama, no caso aqui, na FURB, Ciências Sociais. E daí então, com o convite do nosso querido professor Leonir Alba, que foi meu professor na FURB, então diretor do Pedro II, me chamou para substituir um professor que estava em período de férias. E ele achou que eu tinha jeito para isso. Fiz o concurso depois de 10 anos como contratado temporário, né, o ACT. O ACT. Aí me efetivei lá no Wigan Gellert, no Badenford. Fiquei até 2012, quando eu pedi a remoção para o Santos Dumont. E o que me levou para a educação, então, foi sempre essa coisa de gostar muito de leitura, de gostar sempre de conhecer lugares, geografia, principalmente a parte de humanas sempre me atraiu. E hoje eu acredito que fiz a melhor escolha. Tanto que um dia, Nathaniel, me perguntaram: Sérgio, se você não fosse professor, o que você seria? Eu não hesitei e respondi: infeliz. Porque hoje eu me sinto realizado. É claro que cada dia você levanta, é um desafio novo, mas eu conheço tanta gente, comentamos ainda há pouco o nome de alguns alunos, enfim, então eu seria infeliz se não fosse professor. Olha, eu tive bons professores, eu sou eternamente agradecido. Tinha uma professora chamada Iraí, que eu era meio fraco na matemática e tinha que fazer o tal de sabatina. Ela foi me dar um reforço lá em casa, pediu licença para minha mãe, foi lá, tirou a tarde de folga dela. Tu vê que o empenho dos professores, né? Os professores querem que os alunos aprendam mesmo, né? Como nós estávamos comentando, lá no Japão, por exemplo, os professores são venerados até pelas autoridades. E aqui no Brasil nós deveríamos ter isso aqui, porque sem professor seria um bando de leigos, de pessoas sem o conhecimento, né? Imagina aí assim, só o exemplo do Japão, né? Você vê esses países, Japão, Malásia, Singapura, né? Que agora, em lugar dos países nórdicos, que estavam em primeiros lugares no PISA. E aí eu penso que, em termos de educação, tanto os nórdicos quanto os asiáticos, eles estariam ali empatados. Mas me chama a atenção a disciplina deles. Não que o nórdico não seja, mas a disciplina dos asiáticos. Eu acho que isso faz uma grande diferença.
inclusive agora, Nathaniel, aproveitando, a nova lei, né, do governo federal agora, aqui no estado já existe, acerca do uso do celular em sala de aula ou mesmo dentro da escola, né? Você sabe melhor do que eu quantas leis no Brasil foram feitas para não serem cumpridas, infelizmente, né? Infelizmente. Outra coisa que me preocupa muito, e aí eu volto à questão das tecnologias, se fala muito dentro de escola na questão do limite. E eu tenho comigo o limite, quem põe para você é a polícia quando você é preso ou o cemitério quando você perde a vida. Então, em vez de limites, eu prefiro trabalhar muito, tanto nas minhas aulas como agora no cargo de diretor, a questão do objetivo. Porque quem tem objetivo, Nathaniel, ele não incomoda. Eu lembro na época do Energia, e mesmo na escola pública, quando eu dava alguns aulões para os alunos que no dia seguinte fariam vestibulares concorridíssimos de universidades federais, do ITA, e você lotava um Teatro Carlos Gomes, colocava 300 alunos numa sala de aula e você dava sua aula tranquilo, não se incomodava, porque aqueles alunos tinham um objetivo. Eles precisavam pegar todo aquele conhecimento que era transmitido pelos professores para chegar municiado no vestibular. Exatamente no dia seguinte, para poder enfrentar, né, com totais condições de aprovação, aquela concorrência, 77, 78 alunos concorrendo com ele, por exemplo, numa vaga de medicina, só para citar uma das faculdades mais concorridas, né? Então, o grande problema do objetivo, opinião minha, e eu peço desculpa a quem não concorde, a própria família não se preocupa. Hoje, Nathaniel, nós temos um problema muito sério ainda, isso eu notei no SEJA, né, onde eu fui diretor por 8 anos, e agora também no Santos Dumont, a importância que é dada à questão do trabalho. Há uma evasão muito grande ainda. Quando o aluno consegue aquele emprego, ele está lá na faixa de 14 a 16 para estágios, né, em empresas, enfim, menor aprendiz, e depois dos 16 anos também, ele muitas vezes desiste da educação. E aí você sabe que não basta cumprir o artigo 55 de matrícula de 4 a 18 anos, mas os pais incorrem muitas vezes no abandono de incapaz e também no abandono intelectual. Ou seja, ele não só não estimula o filho a participar, como não cobra, né, do filho a participação nas aulas, e ele sequer, muitas vezes, não participa da vida escolar do aluno. Então, o objetivo, para mim, é fundamental, Nathaniel. Ontem eu prestei atenção, tem aquele CI ali, né? Sim. Que é uma espécie de menor aprendiz, né? Isso. Um empurrão para... Exato. Até o Carlos Alberto CE, né? O CE, isso. E aquele outro advogado também, que são os que coordenam ali. Um monte de adolescentes com a camisa do CI, andando para lá e para cá, porque aí eu perguntei para o Royce, que é o nosso diretor lá da rádio, ele também é diretor lá desse educandário, ele estava dizendo que tinha concurso, que tinha provas, que tinha... Então, a preocupação de uma entidade como essa, pelo jovem, para preparar o jovem para amanhã, né? E é isso que vocês, professores, fazem, né? Na verdade, órgãos desse tipo, né, entidades desse tipo, elas são muito importantes porque você sabe, tanto quanto eu, até melhor do que eu, a dificuldade hoje em dia da formação de bons profissionais. Então, essas entidades, elas têm um valor muito grande, porque o aluno está num turno estudando e no contraturno, muitas vezes como menor aprendiz, como estagiário. No Santos Dumont, por exemplo, nós temos alunos do Santos Dumont que no contraturno trabalham como estagiários. E aí a nossa preocupação, e isso também em todas as escolas do Estado, existe esse convênio com a Secretaria de Estado da Educação, a nossa preocupação de que enquanto aquele aluno está lá como aluno, ele tenha duas coisas, que são bom ambiente e educação de qualidade, e quando ele estiver lá como menor aprendiz, que ele tenha condições, e nós nos esforçamos muito para isso, para dar a ele também dicas de como se portar no emprego, né? Então, é importante que ele tenha isso. Agora, não que isso aconteça em detrimento ao estudo, porque sem o estudo ele pode até conseguir um emprego, mas dificilmente ele terá alguma possibilidade maior de ascensão, enfim, porque vai fazer falta a educação. Outra coisa que me veio agora na mente, uma lembrança que no cafezinho ali da 15, a gente tem ali juiz aposentado, delegado, jornalista, enfim, uma turma ali de amigos. E foi tocado no seu nome a respeito do SEJA, e o Silvio traz, dizendo assim, o Sérgio Hoffman deu uma revolucionada lá no SEJA, e eu disse para ele, mas agora ele está lá no Santos Dumont. Eu não sabia, ele está no Santos Dumont, é o diretor agora.
Essa tua passagem pelo SEJA foi gratificante para ti? Olha, Nathaniel, no dia que eu apresentei o Antônio Bernardi, que foi interventor do SEDUP, diretor de várias escolas, e que junto com a Jane Zimmermann, né, formou o trio de diretores lá do SEJA. No dia que eu apresentei o Antônio para que ele fizesse, então, a explanação do seu plano de gestão, já que eu não concorri lá pelo 3º mandato, já que mudou a lei, aí me chamaram então para o Santos Dumont, e eu fiz o mesmo que o Antônio no SEJA. Eu achei que naquele dia eu iria infartar. Tamanha foi a emoção de lembrar do que eu havia passado naqueles 8 anos, de lembrar, por exemplo, algo que eu sempre falo. A mãe do Adjanes, Vitor Zimmermann, que é um dos diretores do SEJA, continua lá hoje, ela se formou no SEJA com 74 anos, filha do diretor do SEJA. E com 78, daí quase foi a vez do Adjanes infartar, quando ela mandou um vídeo saltando de paraquedas aqui no interior, no litoral do Paraná. Sim. Dr. Valdir Mafra, por que doutor? Ele sentou 4 vezes perante a minha pessoa lá no SEJA e disse: eu vou desistir, Dr. Valdir. Hoje é chamado assim porque em 2017 ele conseguiu se formar no SEJA com 66 anos e no ano passado se formou com 71 anos em Direito. E ele estava lá agora nessa semana, na sexta-feira, uma festa maravilhosa, mais uma emoção novamente, né? Depois de no dia 6 de novembro nós termos comemorado 85 anos do Santos Dumont, uma festa maravilhosa, a comunidade do Garcia dispensa comentários, apresentações, a comunidade sempre muito presente, né? A gente agradece muito essa parceria. Então, 2 emoções muito grandes. No começo do mês, os 85 anos do Santos Dumont e agora do SEJA. E o SEJA realmente, por esse tipo de coisa, Nathaniel, ele fez a diferença na minha vida e fez com que eu me dedicasse cada vez mais para fazer aquilo que eu amo. E lembrando que o SEJA, onde nós estávamos aqui na rua Engenheiro Paul Werner, é a nossa sede. Mas tínhamos também na Vila Itopava, dentro do CASEP, do Presídio, na Penitenciária Industrial de Blumenau, e ainda Gaspar Ilhota, Pomerode e Luiz Alves. Eram 9 lugares em 5 cidades. Você saber que lá dentro do presídio teve aluno que se esforçou e realmente, ao cumprir a pena, retornou, né, querendo fazer a coisa certa, e hoje é um dos advogados que atuam aqui em Blumenau. Foi aluno do SEJA, então foi realmente um divisor de águas, e sem contar alunos que muitas vezes estavam algum tempo sem estudar. O seu Valdir estava há 55 anos, né? Então não há nada melhor do que aquele ditado que diz que algumas coisas têm preço, outras têm valor. Mas nós, como professores, não conseguimos de maneira alguma mensurar o valor que tem o sucesso do seu aluno. E eu só citei alguns exemplos para você ver o quanto eu sou grato a Deus e a quem me ajudou tanto no SEJA quanto agora no Santos Dumont a dar conta dessa missão. Olha só, que importante, uma verdadeira aula que nós estamos tendo aqui com o professor Hoffmann, Serginho Hoffmann, nosso amigo. Eu quero pedir uma licencinha para as senhoras e senhores, nós vamos continuar batendo mais um papo com ele aqui, temos mais 2 blocos ainda, mas agora peço a licencinha para as senhoras e senhores, porque nós vamos a um breve intervalo comercial e já voltamos.